Seja bem-vindo a Interessante Curiosidades Bíblicas. Se já se questionou acerca do paradeiro dos olhos dos chineses, japoneses e coreanos, as pessoas selecionadas vieram de que lugares? Nós estamos prestes a revelar a origem dos asiáticos conforme a Bíblia. Qual é a procedência e quem assume o papel de ancestral destes povos japoneses, chineses, mongóis e coreanos, que a Bíblia considera como a raiz dos povos asiáticos? Fique comigo e irá testemunhar. Caso esteja gostando da nossa série, peço-lhe que saia e deixe o seu like, além de compartilhar o vídeo, visto que isto contribui imenso para o nosso canal. E se quiser contribuir ainda mais, por favor, adicione o seu comentário e partilhe a sua opinião acerca da origem dos povos asiáticos, ou partilhe os seus pensamentos acerca da Bíblia e a sua origem, baseados no capítulo 10 de Jesus. Sem mais delongas, vamos avançar para o próximo vídeo da nossa série, que explora a origem dos povos segundo a Bíblia. Os povos asiáticos, sem dúvida, têm despertado a curiosidade das pessoas ao longo do tempo, seja pela sua cultura artística ou pelas artes marciais. Contudo, a origem destas pessoas permanece uma incógnita. De acordo com as sagradas escrituras da Bíblia, há declarações que traçam a origem dos povos asiáticos, revelando a sua ancestralidade e a fonte do fator asiático. Para entender a ancestralidade dos povos asiáticos, é importante compreender a origem do nome Ásia. Este nome tem origens na mitologia grega, onde Ásia era a esposa de Jafé. Curiosamente, existe uma semelhança entre o nome Japediz e Jafé, filho de Noé. Fragmentos e vestígios das verdadeiras histórias bíblicas têm sido preservados ao longo do tempo. Desta forma, os nomes das esposas de Noé e os seus 3 filhos podem ter sido preservados. Assumindo esta perspectiva, é possível afirmar que o nome da esposa de Jafé provavelmente era algo semelhante à Ásia. Em outras palavras, Ásia deu origem aos asiáticos. Do ponto de vista linguístico, poderia ser chamada de Hayafet, ou esposa de Jafet. Assim, o fator asiático tem a sua origem na esposa de Jafé. Gomer teve 3 filhos. Ashken é o pai dos povos da Escandinávia. Griffith é o pai dos celtas na Península Ibérica, entre outros povos. Por fim, descobrimos que o pai dos asiáticos é o 3º filho de Gomer e neto de Noé, chamado Tagarma. Ele é o ancestral de todos os asiáticos com características asiáticas como os olhos puxados. Uma curiosidade que confirma isso é que o nome Tagarma, na sua etimologia e significado, faz referência ao puxar ou quebrar, o que sutilmente remete aos puxados. Portanto, Tagarma é o pai dos povos asiáticos. No livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, fica ainda mais claro que Tagarma é o pai de muitos povos do extremo norte. Os povos mencionados por Ezequiel nesse trecho são os descendentes de Tagarma. Estes povos ou tribos incluem os chineses, mongóis, japoneses, coreanos e turcos. Todas estas evidências, incluindo provas genéticas, indicam que os asiáticos e os europeus têm uma relação de parentesco, apesar da distância geográfica. O facto de a pele clara dos asiáticos já ser uma prova desse parentesco por si só. No entanto, há um povo asiático que cientificamente tem no seu ADN uma parte da linhagem genética dos europeus. Este povo é conhecido como Xiongnu. Os Xiongnu são uma tribo chinesa que habitou as estepes asiáticas entre o 7º e 8º séculos AC. O seu DNA mitocondrial demonstra que tinham cerca de 88% de herança asiática e 12% de herança europeia. Portanto, os Xiongnu são uma ligação autêntica entre os povos europeus e asiáticos, evidenciando que estão relacionados apesar da distância. Este entendimento remonta a Jafé, a sua esposa e os netos de Gomer, como Tagarma, juntamente com os seus irmãos Rafat e Ashkenaz. A genética asiática foi transmitida desde a esposa de Jafé até ao seu neto Tagarma, que finalmente originou todos os povos asiáticos pertencentes a muitas nações, cumprindo assim a profecia da bênção dada a Jafé. No final deste estudo, é digno de nota que a China é o país mais populoso do mundo. Outro personagem mencionado nas escrituras sagradas é Pecado, também conhecido como Sani. Curiosamente, o seu nome se assemelha a vários termos e cidades, incluindo o próprio nome China. Pecado, filho de Canaã, foi um dos 11 filhos de Canaã, que por sua vez era filho de Presunto, que é filho de Noé. Por conseguinte, Pecado foi um dos netos de Noé. No entanto, é retratado de forma indireta nas escrituras sagradas através dos seus descendentes,
conhecidos como sênios ou idosos. Outro facto interessante sobre Sim, filho de Canaã e neto de Presunto, é que possivelmente esteve envolvido na mitologia mesopotâmica, tal como aconteceu na mitologia grega com Jafé. Acredita-se que Pecado também tenha sido deificado ao longo do tempo, com títulos como Deus das Leis, associados a ele. De facto, o nome Pecado poderia estar relacionado com a região do Sinai, onde a lei foi estabelecida. Há também conexões com o Monte Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos. Há sugestões de que os sínios, que são o povo descendente de Pecado ou Canaã, originaram-se de uma cidade costeira a norte da Fenícia, chamada Sim. Os sínios não faziam parte das tribos cananeias mencionadas em Josué. De acordo com antigas crenças judaicas e tradições mencionadas no livro de Jubileus, a maldição de Canaã não afetou um dos seus filhos, sugerindo que os sínios seja o ancestral do povo proto-chinês. Em suma, esta exploração bíblica revela como as escrituras têm sido interpretadas para traçar as origens dos povos asiáticos, apontando para os descendentes de Jafé e Gomer como os ancestrais que deram origem a esses grupos étnicos. Até brevemente,